Agora, bom, então, isso aqui já está ponto pacífico. Agora, a pergunta que se faz é, Deus quer que a gente tenha dinheiro? Né? É isso que a gente tem que pensar. Porque no Brasil, principalmente, a demanda do Brasil, ela sempre foi uma demanda de crentes muito pobres. E muitos deles beirando a miséria. Beirando a beira, não, né? Beirando a miséria. Como foi o nosso caso há muitos anos atrás, nós não éramos cristãos, mas vivíamos à beira da miséria. Então, o que acontece? Essa era a vontade de Deus para os cristãos? Não. Mas você pode ver que as mensagens no Brasil foi sempre essa. Desde quando eu me converti, hoje já mudou bastante, mas desde quando eu me converti, qual era a demanda das mensagens? Veja só, alguém que está me ouvindo vai se familiarizar com isso. As mensagens eram, você pode ter vindo para cá até mesmo de a pé, sem dinheiro para pagar um ônibus. Olha, você pode ter vindo para a igreja, lá na sua casa, na sua despensa, pode ser que não tenha nem 1 quilo de arroz na sua despensa. Olha a mensagem. A mensagem porque falava muito com as pessoas, que as pessoas estavam nessa condição. Principalmente o meio pentecostal, era o meio que as pessoas associavam a pobreza a um estado de espiritualidade boa e a riqueza, por causa desse texto, em um estado de espiritualidade ruim, ou seja, os ricos não são crentes e os pobres são crentes. Então, como as pessoas tinham essa ideia, então o pobre vivia sempre pobre, sem conhecimento, sem entendimento e na miséria, e o rico estava servindo a Deus normalmente, ali desfrutando daquilo que Deus podia dar para ele, não é? E estava dando. Agora, por que as pessoas têm essa ideia? Essa é a pergunta que eu acho que nós temos que tratar no meio da igreja com os cristãos. Não só com os cristãos, mas com a sociedade em si. Por que um país é tão pobre? Por que os cristãos pentecostais, principalmente, hoje a realidade está mudando, mas por que são tão pobres? Por que eles são assim? O problema não é em Deus, não está em Deus. Muito pelo contrário. É a vontade de Deus que nós sejamos abastados. A Bíblia diz que aquele que dá, verá as suas fazendas multiplicar. Se Deus não quer que a gente multiplique, então por que ele está falando de multiplicação na Bíblia? Não tem sentido. Não tem sentido, porque a Bíblia diz, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se Deus não quer que nós tenhamos medida boa, recalcada, sacudida e transbordar é o quê? Quando o que eu tenho já não cabe nem mais em mim, está caindo para fora. É isso que o texto diz, em relação a quem dá, recebe. Se Deus não pensa assim, por que esses textos estão ali?